Projeto ao quadrado. Olá, nerds e pessoas normais, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Vitor, tá? Do Projeto ao Quadrado. E hoje começamos com o nosso primeiro episódio com um tema muito bacana. Sou crente, posso ser nerd? Para discutir esse assunto, trouxe uma galerinha muito bacana para poder debater com a gente. E antes de eu começar o assunto em si, eu queria apresentar os nossos convidados. Estou aqui com o Jefferson da página Nerd Reformado. Fala galera, beleza? Jeff aqui. Espero que seja produtiva essa conversa de hoje. Estamos aí para poder agregar. E para dar complemento a esse time de peso, eu trouxe aqui o pastor, que é líder do Ministério de Ensino da igreja local aqui onde eu frequento, que é o pastor Guto. Pastor, te apresento para o pessoal, pode ficar à vontade. Fala galera, graça e paz a todos. É uma satisfação imensa estar aqui com esses dois grandes ícones aí da teologia nerd. E espero também poder contribuir e todos nós sairmos edificados e edificando aí todos os ouvintes. E me veio a pergunta, nerd bom é nerd reformado? Olha aí. Sou suspeito para falar, né? Aí você vai jogar só para mim responder, né, cara? Mas aí, né, eu acho que é a teologia que está dominando realmente aí o campo, né? A internet, os livros, né? Teologia boa e logo a teologia boa, o nerd bom vai ser o nerd reformado, não tem o que fazer, né? Com certeza. E o nerd já é perigoso por si só, né? Então é meio que dar banana para macaco. Sim, é verdade, boa. Não posso começar o nosso episódio sem eu apresentar convidados, né? Jefferson, você apresenta pra gente aí o que é o nerd reformado. A gente estava trocando uma ideia aqui nos bastidores. Apresenta pro pessoal aí o que é a página, qual que é a visão aí do nerd reformado, pode ficar à vontade. Então, beleza. Então, o Nerd Reformado ele começou como um projeto no ano de 2016. Só que quando eu comecei a escrever sobre assuntos relacionados à teologia e cultura, a pretensão nunca foi necessariamente criar essa página, esse perfil que a gente tem hoje, né? Eu estava iniciando um projeto de mestrado e aí eu ia começar a escrever a respeito de religião dentro de Star Wars, né? E nesse meio tempo eu não dei continuidade ao projeto de mestrado, mas eu comecei a escrever para um blog que eu havia criado na época a respeito de assuntos relacionados à teologia e cultura pop. E aí surgiu o insight de unir a teologia reformada, um nicho um pouco mais fechado, né, mais estreito, com a cultura pop. E o nosso propósito desde então tem sido ajudar cristãos de todas as denominações possíveis a ter uma visão mais ampla, mais profunda, mais complexa, mais detalhada do universo ao seu redor. E a partir daí, aplicar aquilo que eles acreditam, aquilo que nós acreditamos, a fé cristã, ao contexto em que nós estamos inseridos, para que a gente se torne, de fato, cristãos mais envolvidos, mais engajados e, consequentemente, mais piedosos. Bacana, show de bola, muito bom, muito bom. Cara, mas eu fiquei curiosíssimo, como assim, cristianismo e Star Wars? Explica pra gente como é que era a ideia desse texto, até eu quis ler ele sem ele estar completo. Então, o que acontece? Eu ia começar a fazer o projeto de mestrado dentro do curso de Ciência da Religião, da parte de Sociedade e Cultura. E aí Bacana. Tinha que ser bem específico o assunto. Então eu comecei a pesquisar sobre o George Lucas, eu compreendi que o objetivo dele, além de mostrar uma ópera intergaláctica, era mostrar também a diversidade religiosa dentro do universo, e ele inseriu muitas crenças diferentes dentro daquele universo de Star Wars. Incluiu ali o panteísmo, elementos do cristianismo, elementos do hinduísmo, das religiões orientais de maneira geral. Então, a partir daí, eu quis mostrar também os elementos que haviam ali dentro, só que não de uma maneira tão plural,
mas a partir de uma visão específica, que era a visão cristã. Então ele era, além de mostrar o que o George Lucas queria passar com a ideia dele, era ajudar também cristãos, quando estivessem assistindo Star Wars, a se posicionarem diante desses dilemas, desses assuntos. E aí a gente começou a falar de outros assuntos, né? Então, quando um cristão assiste Star Wars, o que a gente aprende a partir daquilo ali? Mas não apenas o que eu aprendo, mas como eu me posiciono diante disso, entende? Não, muito bacana, muito bacana. Então seria basicamente olhar Star Wars, mas usando sempre uma lente cristã, a questão do todo o panteão, toda a cultura, que é riquíssimo, por sinal. E pessoal, para quem não sabe, tá, Jovem Nerd, Jovem Nerd, confundi com outro convidado futuro, quem sabe. O Nerd Reformado, pessoal, pra quem não sabe, tem uma página no Instagram, tá? Eles voltaram agora com o canal do YouTube, né, o Jefferson? Isso, tava parado há um tempo, agora a gente voltou com postagens quase que diárias nesses dias, né? Show, inclusive um episódio muito legal que foi uma analogia cristã com Matrix, né? O último filme agora da saga, né? Foi. A gente falou um pouquinho sobre o contexto da franquia e falamos também do último filme. Que show. Pulando agora pro meu outro convidado, que é um camarada aqui que eu conheço pessoalmente, a gente tem andado junto, né? A gente participa junto do Ministério de Ensino, é o Pastor Guto, né? Pastor, quem que é o Pastor Guto? Te apresenta pra nós aí, cara. Cara, não tem muito o que falar, não. Sou um cara apaixonado por Cristo. Nascido aí no berço evangélico, mas tive o meu momento de conversão aí na minha juventude. Esse momento foi um redescobrimento realmente da Bíblia. Ali eu encontrei a minha fé e passei a me dedicar e ser um apaixonado pela palavra de Deus. E de lá para cá a gente vem buscando, vem estudando, vem buscando, sempre tentando compartilhar com as pessoas as verdades das Escrituras, essa paixão. E aí é o meu campo, é onde eu gosto, aonde eu me encontro mesmo, é esse campo. Então, toda aí vocês me perdoem aí se eu não me encontrar em algumas referências, tá? Mas eu sou bem raso aí, né, em toda essa cultura, mas gosto e tô aí para aprender com vocês e a gente aplicar de uma forma boa, né? Toda essa influência nerd que está tendo na nossa cultura, eu acho que é de Deus mesmo, pessoas como vocês se levantarem e fazer esse ponto de contato, né? Das verdades bíblicas com os elementos da cultura que tem alcançado tantas pessoas, tem atingido tantas pessoas. Então é isso. Sou casado, sou pai do Benjamin, de 1 ano e 3 meses, pastor auxiliar aqui, né, na Igreja Apostólica Templo Vivo. A gente trabalha no Ministério de Ensino aí com o Vitão, né, que faz parte da nossa equipe. Estamos aí, descobrindo a palavra e compartilhando de todas as formas possíveis essas verdades aí. Fica tranquilo, Pastor Guto, se você não é nerd, que há tempo para reconhecer e se converter à teologia nerd aí, cara. Sempre porque eu tenho acompanhado aí agora a Marvel, né, cara? Eu encontrei um parceiro lá, inclusive também faz parte da equipe lá do Ministério de Ensino, o Léo, tá ouvindo esse podcast, um abraço. E a gente veio acompanhando aí toda a saga aí do Infinito, mas eu acho que seria um sacrilégio me receber esse título de nerd aí diante de vocês, né? Que diabo, rapaz? Isso é coisa do Satanás? Então, pessoal, muito bem, prazerzão mais uma vez aqui, eu tá recebendo vocês aqui, gente. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos dar então segmento na nossa ideia, né? Foi muito bacana o papo que a gente teve agora com o Jefferson, falando sobre a ideia de TCC dele, porque já casa com o nosso primeiro tópico, que é o que seria uma cosmovisão. Vamos falar um pouquinho sobre o que é cultura e cosmovisão? Para a gente poder startar isso aqui, eu queria ler um trecho do livro Inteligência Limitada, do Jonas Madureira. Ele paráfrase aqui, uma citação, na verdade, do James Sire, vocês perdoem o meu inglês, que eu acho muito bacana a definição que ele dá sobre cosmovisão. Começa assim, o que o James fala no livro. Cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso em uma história ou em um conjunto de pressupostos.
ou seja, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que a gente sustenta, que seria sobre a constituição básica da realidade que fornece o fundamento qual vivemos, nos movemos e existimos. Eu acho que para traduzir para o pessoal, a gente poderia dizer que cosmovisão seria uma lente, como a gente enxerga o mundo, né? A gente tem a cosmovisão cientificista, até mesmo a gente pode falar que até mesmo um ateu ele está debaixo de uma cosmovisão de mundo. E pessoal, a gente vai vamos construir uma casa aqui de argumentos, né? Eu queria começar com os fundamentos para poder chegar no nosso assunto final. E o que a gente poderia definir como cosmovisão, em outras palavras? Jefferson, você poderia explicar para a gente o que seria cosmovisão? Então, foi bom você ter citado o James Sire, né? Porque ele, além dele ter escrito esse livro Cosmovisão, um livrão bem... Ele fez participação, na verdade, né, com o Naughlin, nesse livro Cosmovisão. Ele escreveu um livro chamado Dando Nome ao Elefante. E nesse Dando Nome ao Elefante, ele faz alusão a uma metáfora que a gente aprende normalmente em aulas de ética. Isso, sobre relativismo, né? Exatamente. Chama um número de pessoas, e aí essas pessoas elas não conseguem enxergar o que estão à frente delas. Elas colocam a mão para poder sentir, e aí a pessoa começa a sentir ali, e aí na verdade o que tem na frente delas é um elefante. Um tá tocando na tromba, ele fala que é um cipó. Outro tá tocando nas pernas, ele fala que é um tronco. Outro tá tocando na orelha do elefante, ele fala que é uma cortina. E aí ele vai utilizar o argumento, né, de que cada um tem uma compreensão da realidade, enxerga de uma maneira a realidade. Só que muita gente vai usar esse exemplo para falar que existem muitas verdades diferentes e que muita gente enxerga de uma forma diferente a vida e que por isso existem muitas verdades. Só que isso não nega a verdade de que aquilo não é uma cortina, aquilo não é um cipó, aquilo não é um tronco, aquilo é um elefante. Isso. Porém, a maneira pela qual as pessoas enxergam é diferente. E a cosmovisão, a gente normalmente tende a utilizar esse exemplo do óculos porque ele é mais simples. A cosmovisão é a maneira que a gente compreende a realidade. Porém, isso acaba sendo um pouco superficial, porque a cosmovisão ela vai passar por uma base de critérios, uma série de critérios que vai constituir de fato o que é uma cosmovisão. A cosmovisão ela não é apenas uma compreensão teórica da realidade, como diziam Immanuel Kant, por exemplo, que foi o primeiro filósofo que citou esse termo. Depois, os filósofos cristãos, principalmente em Doiver, a gente vai compreender que cosmovisão passa por 3 estágios. Ela passa pelo estágio teórico, ou seja, uma compreensão racional, uma estrutura racional. Então, aquilo que eu aprendo, o conhecimento que eu adquiro, isso é um dos fundamentos necessários para eu ter a minha cosmovisão constituída. As pessoas com quem eu falo, os livros que eu leio, o que eu aprendo de fato. Passa pelo nível pré-teórico, seria mais a questão de convivência, de experiência. Por exemplo, eu sou mineiro, Juiz de Fora, e eu tenho percepções diferentes da realidade por conta da minha vivência, né, das pessoas com quem eu convivi, do lugar onde eu nasci e etc. Talvez você que é de Pernambuco, por conta da sua vivência que foi diferente, talvez um lugar mais quente, talvez uma escola diferente, um trabalho diferente. Tudo isso, essas experiências vão fazer com que você tenha a cosmovisão constituída de uma maneira diferente também. E aí vem um terceiro ponto, que é o principal, que foi esse elaborado por Doiver e que foi inspirado, né, nessa citação também, que inspirou, na verdade, essa citação que você fez do Jonas Madureira, que é um compromisso do coração. Exato. A cosmovisão, esse nível suprateórico, ele é o quê? Ele é uma mudança no coração, uma mudança na vontade do ser humano, que faz com que ele enxergue a realidade de uma maneira diferente. Então, a cosmovisão, ela é a estrutura que faz com que nós compreendamos a realidade, porém essa estrutura, ela nasce a partir, primeiramente, de um compromisso do coração, uma mudança que a gente tem na nossa vontade, na nossa volição. Ela passa pelas nossas experiências, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz. E, em terceiro ponto, a partir daquilo que a gente aprende e que a gente estrutura racionalmente, né?
Então a cosmovisão é esse conjunto de pressupostos que nascem desses três elementos. Bacana, show de bola. Eu acho legal um complemento que o Shari também diz, que a cosmovisão é um universo onde a pessoa vive, né? Então a gente vê que é meio que um universo subjetivo. Mas é muito bacana, a gente pode ver que até mesmo ela independe de fé, né? Uma pessoa pode ser, tanto ela pode pender para uma visão religiosa ou não religiosa, ela está debaixo de uma cosmovisão, que é construída no subjetivo, né? Muito show de bola a definição que o Jefferson aí apresentou pra gente. Pastor Guto, você gostaria de complementar alguma coisa? Cara, muito robusta essa definição, achei bem interessante. Então, assim, tudo que a pessoa vai viver, todas as experiências dela, vai formar o jeito que ela enxerga a vida, as pessoas, a sociedade. Isso seria bem por aí, né, Jeff? Sim, exatamente. Às vezes a gente tenta convencer alguém, por exemplo, apenas com argumentos, e a pessoa não tem realmente aquela mudança de percepção. Isso que é algo porque mais ela interior, tem uma cosmovisão, é algo realmente interior. O coração dela está inclinado para determinado assunto, né? E nós reformados temos a tendência a dizer de que todos nós temos um compromisso religioso, inclusive o ateu. Ele tem essa formulação religiosa dentro de si. E a religião dele, mesmo sendo ateísta, mesmo não tendo Deus, ela é um elemento que vai ser fundante também na cosmovisão, na compreensão que ele tem da realidade. Então, às vezes, a gente tem essa tendência a pensar só de maneira teórica na cosmovisão, mas a gente não pensa que o coração da pessoa está inclinado para alguma coisa. O ideólogo, a pessoa que busca um ideal de fato, ela está inclinada para algum assunto específico, para algum pensamento, para algum ideal mesmo, né? Mesmo não sendo religioso. Legal, cara. Entre aspas. Essa prática que você trouxe, porque realmente a gente lendo um pouco sobre os conceitos, são bem teóricos mesmo, e você trouxe aí para uma prática bem palpável. Assim, a gente trazendo até para a realidade da igreja, né? Então, se a gente pensar assim, que aquela pessoa que teve uma dificuldade em relacionamento em família, ela vai ter dificuldade de enxergar a igreja como essa família, né? Ela vai talvez se fechar, vai se reservar, né? Sim, porque exatamente. Talvez na vida ela teve experiências que construíram, né, essa lente de que as pessoas elas não são confiáveis e tudo mais, né? Sim, exatamente. É por isso que Bacana. As pessoas só se convertem se houver de fato uma ação divina, porque Legal. O Espírito Santo precisa agir no coração. Uma pessoa pode estudar o que for a respeito de teologia, sobre os livros da Bíblia, sobre todos os assuntos possíveis. Uma pessoa pode passar 80 anos na igreja, né, ter esse nível pré-teórico, mas Sim. se não houver aquela ação do Espírito no coração da pessoa, inclinando a vontade dela para Deus, a cosmovisão dela não é construída por completo. É muito legal isso que vocês frisaram agora, ainda mais agora na última fala do Jefferson, porque tem um livro excelente, inclusive eu preciso voltar à leitura dele, que eu abandonei ela, por conta que eu estava na época da faculdade, que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Livro excelentíssimo. E tem um trecho que o autor, são dois autores, me fugiu agora o nome deles agora, mas eles falam justamente isso aí. Que muitas pessoas, embora você apresente um argumento muito bom, um argumento sensacional, ele simplesmente não quer acreditar, porque isso já se dá, como o Jonas Madureira falou, como o pastor Guto também disse, e o Jefferson muito bem deixou evidenciado, quando parte de uma inclinação do coração, né, a pessoa ou ela adere uma ideia mais fácil ou não adere, né? E isso Exatamente. é a visão, né? Muito legal. E também a cosmovisão ela não é apenas essa maneira de enxergar, mas ela é um posicionamento diante da realidade. Porque aquilo em que você acredita, a constituição teórica que você tem e a vivência que você tem vão determinar também como você vai agir no mundo. Muito importante. Importante. Sim. A cosmovisão ela vai definir suas ações, né? Exato. O posicionamento ela vai definir. Você não vai colocar uma lente para ser um telespectador, né? Mas você vai corresponder com tudo que está ao seu redor, com as situações. Legal, essa palavra posicionamento. Você vai reagir a isso de acordo com aquilo que você construiu como cosmovisão, né?
Exatamente. Quando alguém dá uma opinião sobre determinado assunto, né, sobre política, sobre economia, sobre o funcionamento da prefeitura, sobre o tempo, sobre qualquer assunto, a cosmovisão dela está influenciando naquelas opiniões, naquelas palavras. Quando uma pessoa age de determinada maneira, no trabalho, na escola, em casa, o posicionamento dela está sendo influenciado pela cosmovisão. Mesmo que ela não saiba nem o que é cosmovisão. Exato. Que diabo, rapaz? Isso é coisa do Satanás? E a gente poderia fazer um paralelo com questão de cultura, né? A palavra cultura, a gente sabe que ela tem uma origem que é a mesma palavra que usa para cultivo, né? Então, é aquilo que a gente tem como hábito. Vocês queriam comentar sobre isso também? O que a gente pode dizer que cultura pode realmente influenciar na nossa cosmovisão de mundo? Sei que a pergunta é meio óbvia, mas vamos destrinchar até o que é feijão com arroz? O que vocês poderiam acrescentar nisso aí? Dá a palavra pro pastor Guto, eu comecei de outra vez. Cultura basicamente a gente vê a definição é isso, né? São um conjunto de crenças e hábitos e tal. Eu gostei dessa questão, né, do cultivar. Eu acho que foi em algum podcast que eu vi, não vou lembrar de quem, e que remeteu lá até Adão, né? Essa questão de cultivar, que a cultura não é algo que se cria do nada, mas que se cultiva a partir de algo, né? E ela vem disso, a partir do momento que a gente, talvez até movido já por uma cosmovisão, a gente começa a exercer algum hábito, alguma coisa, dentro de um grupo, dentro de uma região, e aquilo é cultivado, é nutrido, é multiplicado, passa a ser um elemento cultural ali, daquele grupo e daquela região, né? Eu vejo hoje na igreja, a gente às vezes recebe um feedback nas visitas da nossa cultura de acolhimento, né? Então a gente, não sei como, né, começou e as pessoas chegam e a gente tem aquela iniciativa de sair do lugar e fazer uma recepção calorosa, e isso vai contagiando de uma forma que é muito interessante, que aí a pessoa que ela vem na segunda vez, ela já também sai do lugar para cumprimentar aquele que está sendo recebido pela primeira vez. Então cultura é mais ou menos isso, né? É um hábito, uma ação, um produto, algo que é gerado e isso é cultivado, é nutrido, é multiplicado ali naquele grupo ou região. E é muito interessante de ter começado por cosmovisão, porque muitas das vezes esse produto já vai ser, né, esse produto cultural que vai ser cultivado, ele é motivado, né, influenciado já pela nossa cosmovisão, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar da igreja, talvez quem começou, quem iniciou essa questão, ela tem essa cosmovisão da importância que é um visitante, né, na igreja, né? A cosmovisão, como ela entende uma alma que chegou ali na comunidade, né? Então é bem interessante. A sua cosmovisão, ela vai gerar produtos culturais, ela vai gerar cultura aí, né? Que diabo, rapaz? Isso é coisa do Satanás? A gente foi até o miúdo do que é cosmovisão, qual é a relação dela com cultura. Gente, eu acho que o próximo tópico agora do nosso assunto, eu acho que tem tudo a ver com isso, que é qual é o critério do que é sacro e do que é profano, né? A gente está falando sobre a lente que a gente usa para olhar o mundo, também a construção que a gente tem sobre o mundo, da vida, nossas experiências vão construir a nossa cosmovisão de mundo. Então isso vai dar para a gente uma ideia do que é sacro, do que é profano. E quando a gente fala de cristianismo, principalmente latino, aqui, Brasil, a gente tem uma raiz muito forte ali do meio pentecostal. Então muita coisa que a gente sabe era muito do capeta, né? TV era do capeta, anime era do capeta. É algo assim que é uma construção que a gente tem. E tem um texto em Romanos, né? Romanos 14, que, respeitando as devidas proporções do contexto, diz assim: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é em si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Por esse é imunda. Então aqui, respeitando o contexto do texto, né, a gente vê aqui que o Paulo está tratando uma questão que é
muitos cristãos estão com receio de lidar com o mundo externo da época. E a gente sabe que muitos estão com aquela inocência de fazer tal coisa com medo de ser errado. E Paulo ele traz essa ideia de que não, as coisas são sagradas, mas é o homem que corrompe. Eu acho que a gente pode dizer que a cultura nerd em si, tudo que o homem produz ele é sagrado, né? Tanto que eu posso olhar um Star Wars sob uma ótica cristã, eu posso olhar Game of Thrones debaixo de uma ótica cristã. Fiz um episódio muito bacana do The Last of Us, fazendo um paralelo com o Joel, tudo debaixo de uma ótica cristã. O que a gente pode entender que o mundo, tudo que o homem faz no mundo é sagrado. Quem corrompe é o homem em si. Qual que seria o critério entre o sacro e o profano? O que realmente é profano? Vamos começar pelo profano, que a gente consegue identificar mais o que é profano do que o que é sacro. O que seria de fato profano? Queria dar a palavra agora a vez pro Jefferson. Então, hoje, né, a gente fez uma postagem até bem polêmica, né? Mas o objetivo foi realmente quebrar alguns paradigmas. A gente postou sobre coisas positivas que há no Big Brother, né? Eu vi, hein? O que acontece? Será que vão cancelar o Nerd Reformado? A gente teve alguns comentários lá, né? Mas acho que a maioria da galera entendeu qual que foi a ideia do post. Mas o que acontece, né? A origem, né, desses termos. A gente sabe que o Brasil ele possui uma herança muito católica. O romanismo ele é muito enraizado no nosso país. E essa divisão entre profano e sagrado, profano e sacro, ela é mais latente na América Latina e principalmente no Brasil pela questão da majoritariedade romanista, né? A gente sabe que Tomás de Aquino ele teve influência de Aristóteles. Aristóteles desenvolveu a filosofia de forma e matéria e influenciado por Aristóteles, Tomás de Aquino desenvolveu a sua filosofia, a sua teologia de doutrina tendo como base natureza e graça. E na sua teologia ele basicamente, de maneira bem resumida, mostrava uma divisão no mundo como uma parte superior, que seria a da graça, e uma parte inferior, que seria a da natureza. Baseado nisso, o catolicismo, o romanismo incorporou essa teologia e, a partir daí, compreende-se que o romanismo entende a divisão no mundo entre um mundo mais superior, um mundo mais santo, um mundo mais espiritual e um mundo mais terreno, um mundo mais profano de fato. Então, as coisas que acontecem dentro da igreja, a eclesiologia de fato, ela é santa. E aquilo que está à parte da igreja é algo tomado como profano. Essa influência do catolicismo se enraizou no nosso país e se enraizou inclusive nos cristãos evangélicos. Então muitos cristãos evangélicos tomam essa opinião de divisão entre sacro e profano por uma influência que a maioria nem sabe de onde veio, que é realmente uma influência medieval, uma influência romanista. Em outros países é muito mais fácil a gente ver cristãos se envolvendo com a cultura, né? Na Holanda, por exemplo, a gente vê pastores sendo ministros da justiça, ministros da fazenda, a gente vê presbíteros como políticos, então cristãos se envolvendo com a cultura e enxergando a cultura como parte da realidade de Deus, né? Cara, muito legal essa definição aí, da origem. E esse talvez seja o ponto talvez mais importante aí da nossa conversa de hoje, porque se a gente não tivesse essa visão aí dualista, nós nem precisaria estar tendo esse papo, né? Nem teria essa pergunta do cristão, se o cristão pode ser nerd. E, sei lá, eu vejo até uma coisa até mais antiga, eu vejo muito platonismo nisso, né? Aquela visão, né? O mundo das ideias e tal, e a matéria é ruim. E a gente sabe que isso aí deu dor de cabeça desde lá do início, que misturou com o cristianismo, virou uma bagunça, gnosticismo, né? E é bem verdade que na Bíblia ela vai ter a dualidade ali, né? E aí que acho que essa teologia, como você bem explicou aí, que é herança do romanismo, ela vai ganhar força dentro das igrejas. E eu vim da igreja pentecostal, por isso que eu falo que teve um momento aí que
que Jesus me pegou de jeito, porque não nenhuma crítica, né, ao pentecostalismo ou à teologia pentecostal. Um abraço aí pro Gutierre Fernandes. Essa visão era muito presente, cara, e isso nos afasta realmente da verdade e nos afasta do cristianismo verdadeiro. O próprio Jonas Madureira tem uma palavra assim muito forte contra o dualismo na internet, né? Que ele diz que, se eu não me engano, é dualismo, o perigo do dualismo, né, para nossa sociedade, o título da mensagem dele. E isso é muito perigoso, essa visão dualista, porque a gente sabe do perigo que foi o gnosticismo pro primeiro século, para os primórdios da igreja. E como isso perpetuando aí nos séculos aí, e chegou até hoje, eu acredito que menos, mas ainda existe essa ideia de sacro e profano. Então, a gente tem que quebrar esse dualismo, entender a dualidade, que sim, como Efésios 6 vai dizer lá, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então, ali mostra, existe uma dualidade, existe o espírito e a carne, existe o céu e o inferno, existe, né, a luz e trevas. Mas é tudo pertencente à mesma realidade, não existe dois mundos, né? Não existe, como você falou aí, Jesus reina só dentro da igreja, né? Não, Jesus reina em todos os ambientes. Colossenses vai ser uma resposta a esses crentes que estavam sendo influenciados lá no início por essa ideia dualista aí, o proto-gnosticismo lá, né? E eu queria até mencionar aqui, Colossenses capítulo 1, 15 ao 17, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então é isso que a gente precisa entender. A criação, ela foi feita para a glória de Deus. E o pecado entrou e ele deformou, né, alguns produtos aí da nossa cultura. Mas tudo é para a glória de Deus. Não existe esses dois mundos, esses dois reinos aí, onde a gente quer criar uma bolha que é completamente insustentável, né? E eu lembro como a gente era prisioneiro disso, cara. Né? E aí esse negócio do gospel, né? O rock gospel, né? A gente tinha que ouvir Oficina G3 escondido, porque o rock é do diabo e tal. E isso aprisionava, isso roubava o espaço do verdadeiro evangelho nos púlpitos para perder tempo com essa mentira, né? Que é esse engano que está lá na Bíblia desde o primeiro século, está na história da igreja, né? Que tantos os apóstolos quanto os pais da igreja combateram, né? Esse dualismo aí. Então é essa visão que a gente tem que ter, né? Que existe a graça comum, Deus ele abençoou tanto os injustos como justos, né? O sol nasceu para todos, aí como até Jesus fala em Mateus. E é isso, a gente não é o que a gente vai consumir, o que a gente vai relacionar, mas como a gente vai relacionar, e talvez a gente fale isso para frente. Eu queria só finalizar esse comentário também com uma frase de Abraham Kuyper, que é muito legal né, o Jefferson fez uma citação muito importante, porque às vezes cultura, a gente está falando de cultura nerd, mas cultura não é também só filme, né, e música, né? Mas a cultura é tudo, é pessoas no poder. Quanto tempo a política ela foi visada assim, né? O crente não pode entrar na política, ele vai se contaminar, né? E isso tudo é um retrocesso pro reino de Deus e pro evangelho. E eu quero finalizar com essa frase de Abraham Kuyper, que diz: nenhum pedaço do nosso mundo mental deve ser hermeticamente selado do resto. E não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame é meu. O sagrado secular, né? O que é secular? Então, assim, eu acho que já precisa cair por terra essas nomenclaturas mesmo, essas classificações.
muito bem mencionado também pelo nosso amigo Jefferson, lá fora não tem isso, né, cara? Não tem essa questão do que é secular, do que é gospel. Música é música, filme é filme, e essa é a nossa hipocrisia, porque a gente quer criar uma bolha insustentável, porque aí a gente coloca na bolha o que a gente quer, né? A gente coloca lá a música. A música, ela é muito bem definida, e aí você só pode consumir músicas que tenham o nome de Deus. E aí vem uma música como Sabor de Mel, né? Que não tem, é contra os princípios ali, trazendo esse princípio de vingança. Então, olha a hipocrisia que é, né? E aí nem tudo que fala de Deus, a própria Bíblia vai falar disso, nem todos que dizem tem o Senhor darão o céu. Nem tudo que fala de Deus realmente carrega os princípios da palavra, né? E nem tudo que também ausenta o nome de Deus, a gente vê ali, talvez, eu vi pessoas sendo criticadas, até cristãos que fizeram música romântica, fizeram música para mulher, foram criticados, ó, absurdo. Nem tudo que ausenta o nome de Deus também não é para Deus, não pode glorificar a Deus, né? Então acho que a gente já deveria, na minha opinião, tirar esses rótulos mesmo, né? Aquilo que é secular, aquilo que é profano, aquilo que é sagrado. Que Deus nos chamou nós para sermos santos e não para classificar coisas como sagradas, né? Então, assim, tudo é para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, seja para a glória de Deus. E aquilo que está fora aquilo que é a cultura em geral, acho que a gente vai falar mais para frente, a gente vai lidar com a nossa ótica cristã, com as nossas lentes, né, com a nossa cosmovisão cristã, e aí a gente vai ter uma postura sobre aquilo, né? Mas, inclusive, essa mesma postura também para as coisas que são consideradas aí gospel, né? Sagradas. A gente também precisa. Não dá para tocar todas as músicas que estão aí no mercado gospel na igreja, não dá para ouvir. Você precisa também avaliar, né? Então é isso. Então, assim como eu avalio as músicas que estão no mercado gospel, eu avalio para mim ouvir, para mim consumir, para adorar, eu avalio, se tiver alguma música, algum estilo musical que eu gosto, eu vou avaliar as lentes, com as minhas lentes cristãs, e vou ter uma postura sobre aquilo, né? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que a gente já deveria derrubar essa divisão mesmo, de classificar e dividir o mundo. Nós estamos no mundo, e a criação é para a glória de Deus. Temos saber lidar apenas com aquilo que foi corrompido pelo pecado. Um filme gospel, uma música gospel, nós direcionamos esses elementos da cultura para determinado posicionamento. São as pessoas que direcionam esses elementos, e elas podem direcionar para o mal ou elas podem direcionar para o bem, né? Que diabo, rapaz? Isso é coisa do Satanás? A gente poderia definir que tem um critério muito... É bem lembrar aquele... a agulha e o camelo, né? Às vezes a gente é um pouquinho incoerente, como fala a gente, questão cultural, um pouco incoerente, né? Por exemplo, tratando de questão de música, tem excelentes músicos cristãos, que eles não têm letras nominais, mas que, assim, carregam uma teologia e uma profundidade poética riquíssima. Por exemplo, Lorena Chaves, que são músicos, assim, sensacionais, e você, o nome Deus, você não encontra em algumas canções. Mas aquela essência bíblica, aquela essência teológica, você sente aquele cheirinho, você sente aquele tempero cristão. Mas muito bacana, gente. Pessoal, então, já que a gente definiu todo o pano de fundo, né, a questão de sacro e profano, cosmovisão, cultura, eu queria dar a palavra aqui para o amigo Jefferson, tá? E definir o que é essa criatura que não sai de casa, não vê a luz do sol, que é o tal do nerd. O que é um nerd? Onde vive? O que come? Como encontrar uma criatura assim? Jefferson, o que é ser nerd? Cara, é engraçado falar de nerd hoje, né? Porque hoje em dia ser nerd é um negócio legal, né? O nerd é o cara que tá envolvido com a cultura. Nerd é o cara que lê muito, que entende muito sobre muitos assuntos. É o cara inteligente, o melhor da turma, o melhor da faculdade, né?
Só que quando o termo surgiu lá pelos anos 50, o nerd ele era normalmente ligado ao sujeito estranho, aquele que estava longe de todo mundo, aquele que estava pesquisando sobre assuntos que ninguém pesquisava, né? Então a gente vê que as palavras elas têm algumas mudanças de acordo com o período pelo qual elas passam, né? Então se antes o nerd ele tinha esse sentido pejorativo, era ligado ao sujeito antissocial, ao sujeito estranho, socialmente falando, hoje ele é ligado à pessoa que busca muito conhecimento. Talvez porque isso se tornou uma coisa boa. E hoje buscar conhecimento, aprender sobre mais coisas, é uma coisa que todo mundo quer. E eu acho que se a gente for pensar nesse sentido, que é ser nerd é uma coisa legal. Legal. Pastor Guto, o que você poderia acrescentar pra gente aí, cara? Dá teu pai também, o que é ser nerd, essa coisa estranha que todo mundo ama? O que seria na visão de uma pessoa mais normal, que é você, Guto? Não, acho que foi muito legal. Não, quem sou eu pra definir o que é um nerd? Depois que o Jefferson define muito bem. E olha pra você ver, eu queria só destacar essa mudança cultural mesmo, né, cara? Porque passou um filme na minha cabeça que realmente como mudou, como essa sociedade muda, né? E era pejorativo e agora é bacana, né? Até com essa evolução digital e tal. E é realmente essa visão positiva hoje de ser nerd. É um cara descolado, é um cara antenado, é um cara, né, legal. E é isso. Acho que a gente falou sobre cultura lá, né? Falamos de cultura de um modo abrangente, mas na verdade a gente canalizou sempre para a cultura pop e nerd. Eu acho que isso, a cultura, ela é algo muito grande, né? E aí a gente tem um nicho aí que é a cultura pop, a cultura popular, e todo mundo tem acesso, e acho que o nerd hoje se tornou aí uma subdivisão aí dessa divisão da cultura pop. Um nicho mesmo que está sendo bem explorado e hoje é muito bem visto, né? Ô Jefferson, uma pergunta, aproveitando. Você acha que você foi o pioneiro em juntar esses dois termos aí que se aproximam, né? Geralmente o reformado pode ser conhecido por esse que estuda bastante, o nerd também, mas parece que são duas coisas completamente opostas. Você acha que você foi pioneiro aí com essa ideia de nerd reformado? Então, cara, com relação a esse assunto de teologia e cultura pop, necessariamente não, porque já tinha gente que falava sobre esse assunto, né? Inclusive, o Steve Turner, para mim, é o ponto alto. Ele escreveu Engolidos pela Cultura Pop e ele é o que fala mais sobre esse assunto assim no mundo hoje, né? Só que de maneira mais nichada, mais específica, sobre teologia reformada aplicada à cultura pop, acredito que nós fomos pioneiros, sim, porque a gente tenta apresentar a cultura pop sobre uma perspectiva diferente, que é a perspectiva da cosmovisão, porque a gente não pega simplesmente um elemento ali da cultura pop, um filme, uma série, e analisa simplesmente. A gente vai a fundo para poder mostrar o que o autor da obra pensava, qual que é a cosmovisão do autor da obra, o que ele colocou ali, e a partir da nossa cosmovisão, qual deve ser o nosso posicionamento diante daquilo. Então, nesse sentido mais estrito, acredito que sim. De fato, e muito legal, acompanhando aí a sua página, eu vejo que realmente vocês entendem bem isso mesmo, vocês vão a fundo, vocês dão, é como se vocês fossem especialistas, fazem uma análise técnica da obra e também depois fazem uma aplicação muito boa aí com a propriedade bíblica, né? Então, assim, sim, muito admirado. Comecei a ver o seu trabalho, né? Participando aí do projeto do Vitor também, e eu comecei a pesquisar alguma coisa na internet. E eu vi até não vou lembrar o nome, infelizmente, não anotei o nome dele, que ele tem um trabalho bacana no Brasil aí, que ele faz devocionais com os heróis, né? 40 dias com os Vingadores, não sei se você vai conhecer, se você vai lembrar, eu vi uma entrevista com ele lá na Rede Super da Lagoinha. Eduardo? Será que é? Eu vi uma entrevista dele lá na... Eu acho que... Amigo meu. Eu acho que
Cara, amigaço eu achei sensacional, cara. Sensacional, tenho vontade de comprar pra ver. E ele falou que fez já um trabalho com muitos heróis. E ele deu uma palhinha ali das aplicações. Eu falei, uau, cara, que legal. Como a multiforme, graças a Deus, ela é manifesta, né? Em todos os sentidos. Eu conheci o Eduardo em 2017, mais ou menos. A gente fez alguns trabalhos juntos também, de publicação. Ele é muito bom bacana, também. Ele é professor de história e é pastor quadrangular. Ele mesmo. Ele mesmo. Tem um vídeo lá no YouTube que a gente faz uma análise do primeiro livro que ele lançou sobre esse assunto, o Devocional Pop. Vou procurar lá. Já um para minha lista já de livros para comprar, cujo dinheiro foi embora, mas a fé que... Gente, então a pergunta, já que a gente definiu tanta coisa básica, chegamos agora no que é nerd, aí vem a grande pergunta, tá? Eu queria começar com o pastor Guto e depois jogar a bola na mão do Jefferson. Ser nerd, isso de fato agride ou não as escrituras? Qual é o teu parecer, pastor Guto? Cara, de jeito nenhum. Tendo essa definição que a gente fez, essa quebra aí, essa desconstrução do sacro e profano, a gente entende que de jeito nenhum. E aí eu vou trazer aqui uma abordagem que eu achei muito interessante. E eu, se eu não me engano, eu vi num vídeo do Iago Martins, mas no vídeo nem ele sabia quem é o autor desse conceito, tá? Conceito muito simples, mas que eu achei muito prático, cara, fez muito sentido. Então, o problema não é você consumir, mas é como você se posiciona e se relaciona com aquilo que você está consumindo. E aí ele trouxe um conceito dos 3 R's, né? Dos 3 R's. E os 3 R's seriam receber, rejeitar ou redimir. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu achei muito interessante, fez muito sentido. E é isso, cara. O mundo tá aí porque tá aí pra gente... É inevitável. Então não tem como a gente se isolar. Então a gente vai lidar com todos os elementos da cultura e a gente vai, de certa forma, a gente pode interagir com esses 3 R's. Então, assim, o receber é isso. A gente vai ter coisas que a gente vai receber, né? Conforme tá vindo ali a ideia, a motivação, a proposta, ela vai se relacionar com princípios da palavra e tal, e simplesmente a gente vai receber. Tanto, eu falo em relação à mídia, e a gente pode trazer exemplos práticos aí, como é tudo, cara, uma faca, né? Uma faca você recebe e porque você faz ali algo bom com a faca, e outra pessoa vai receber aquilo e fazer mal. Então, é a forma que você vai receber. Então, é assim, filme, né? A gente pega a Netflix lá e vai ter filmes que você vai receber em 100%, porque do início ao fim é um filme que você consegue assistir com a família, os princípios são bons, né? As lições são boas e tal, e a gente recebe. Já outros elementos, e daí esses que são os polêmicos e as pessoas elas querem generalizar, vai existir elementos que a gente vai ter, produtos culturais que a gente vai ter que rejeitar, né? Então o problema não tá no ritmo do funk. O diabo não criou nada, então não é o funk, o rock, não é o ritmo que é do diabo. Mas talvez aquela letra, ela não tem como você consumir. Mas peraí, será que o funk realmente não veio de lá? Aí é questão de gosto, né? Mas acho que vai ser punição. Lá no inferno deve ter o cantinho do batidão. Não, e aí tem gente que vai olhar pro rock e vai falar isso, né, cara? O rock, o pesadão e tal, e fala, não, isso Deus não pode ter criado isso, né? Então, mas a letra, né? Aquilo que a música quer passar, ela vai ter que ser rejeitada. Inclusive, você pega muitas letras aí com melodias lindas que são tocadas até em casamento e que a letra é assustadora, né? Então existem elementos que não tem o que fazer, um certo filme, uma música, enfim, uma roupa, né? Você vai ter que rejeitar. E o terceiro R seria o redimir, né? E aí tem coisas que a gente vai lidar e não vai dar para aceitar tudo, mas também não dá para jogar, não precisa jogar tudo fora. Como você falou aí, Game of Thrones e outros produtos de mídia aí, que a gente vai ter ali uma cena de nudez, vai ter
uma cena violenta e tal, onde às vezes você vai ter que passar pra frente, ou você, né, vai ter que rejeitar aquilo ali, porque realmente aquilo ali fere ali a sua cosmovisão, seus princípios bíblicos, mas vai, por outro lado, ter outras lições em que você pode retirar lições dali, que acho que você fez muito bem no The Last of Us aí, né, o primeiro episódio. Com certeza esse jogo não é um jogo que fala aí da fé em Jesus, ou dos princípios da palavra, de amor ao próximo, mas você ali retirou um pedaço, uma narrativa, uma história, onde tirou um princípio muito forte, em que eu, que não conhecia o jogo, só de ouvir falar, tive vontade de acompanhar ali. E eu fico imaginando que isso pode ter o efeito inverso, né? Você pega alguém, eu falei, pra mim foi interessante, eu não conheço o jogo, eu fico imaginando alguém que acompanha a franquia, né, cara? Como que pode ser interessante essa aplicação da palavra através ali do jogo, né? Eu acho que pode ter um efeito ao contrário, o cara conhece o jogo, mas não conhece a Bíblia. Mas a partir do momento que você apresenta os princípios da palavra na linguagem dele, ele fala, pô, deixa eu ver um pouquinho mais desse livro aí, né? Deixa eu ver o que esse livro, o que mais que esse livro fala. E nisso vai ser uma ponte de contato para conhecer aí o Evangelho. Então, acho que é muito prático isso. Existem coisas que a gente vai receber, existem coisas que a gente vai ter que rejeitar, e existem coisas que nós podemos redimir. É muito bacana, é muito bacana. Não é o objeto em si, né? O que a gente faz com ele, aquela analogia da faca. Posso fazer só um complemento? Por favor. Ao que o Guto falou, né? Realmente ele falou muito bem, é isso mesmo, né? E quando a gente fala aí é uma crítica, inclusive, a reformados que usam muito esse conceito de redenção da cultura. Quando a Escritura ela fala sobre o conceito de redenção e de remissão, que tem a ver com libertação, né? O escravo que é liberto pelo seu senhor e volta a servi-lo propositalmente, por gratidão a ele, esse conceito ele nunca é aplicado a coisas, a elementos da cultura, a situações. O conceito de redenção é sempre aplicado a pessoas. Então, quando a gente fala de redenção da cultura, a gente trata de uma maneira muito imediatista, como se antes de Cristo vir, as coisas seriam transformadas. E aí a gente pensa, tem algumas ideologias que têm essa premissa, né, de uma transformação cultural. E não é essa a proposta do Evangelho. A remissão e a redenção, ela é proposta a pessoas, as pessoas são libertas, têm o seu coração transformado, e então essas pessoas agem na cultura conforme a ética do Evangelho. Então nunca a cultura é redimida em si. As pessoas são redimidas, são restauradas, e elas agem na cultura até que um dia Cristo venha e restaure por completo a criação, né? Jefferson, então, cara, o teu parecer, tá? Vamos destrinchar isso aí. Sei que é bem feijão arroz, meio óbvio, mas vamos mais a fundo, cara. Realmente, agride ou não agride as escrituras? Ser nerd. Dá teu parecer aí. Acho que muito pelo contrário, né? A gente fez uma postagem uma vez questionando, será que se fosse nos dias de hoje Jesus seria um nerd? Se a gente for pegar, né, o conceito que é trabalhado hoje de nerd, que é a pessoa que busca mais conhecimento, a gente vê que Jesus, de certa forma, ele foi um nerd. Porque o rabino, ele tinha que estudar muito, ele tinha que aprender escritura, ele ficava isolado por um tempo da sociedade, ele ficava, quando ainda era aprendiz, ele ficava com seu mestre muito próximo durante muito tempo, ele ficava do amanhecer até o anoitecer praticamente andando com seu mestre, aprendendo as escrituras, aprendendo a lei mosaica. Então, de certa forma, ele tinha uma vida de nerd. Então, eu acho que o nerd, ele tem que saber utilizar esse recurso que ele tem de uma maneira favorável. Ao invés de se isolar da sociedade, que ele se isole no seu quarto para poder aprender sobre a escritura, para poder falar com Deus, mas que ele volte para a sociedade para poder aplicar aquilo que ele aprendeu. Então eu acho que o nerd ele pode falhar se a gente for pensar nesse conceito apenas da pessoa que se isola, que não fica próximo das pessoas, que fica só na questão do estudo, né? Mas ele pode utilizar isso também de uma maneira favorável, se ele souber, né?
Cara, muito interessante, cara, essa ideia de que Jesus poderia ser um nerd. Porque a gente pensando em que um nerd é um cara antenado hoje, né? Você vai no canal nerd, o cara ele sabe o que está acontecendo em tudo no mundo. A gente vai entrar até vai finalizar nisso. E Jesus era esse, cara. Jesus ele sabia o que estava acontecendo e ele usava aquilo que estava acontecendo para transmitir a mensagem do reino de uma forma que fizesse sentido para as pessoas que estavam ouvindo, né? E, inclusive, as parábolas seriam isso. Ele estava usando ali... Jesus estava pregando para um povo de cultura agrícola e as parábolas, elas eram na linguagem que aquele povo entendesse. Então, hoje, eu vejo isso que vocês estão fazendo. Vocês estão pegando aquilo que faz sentido para as pessoas que estão ouvindo, aquilo que está acontecendo aí, né, no mundo. E na cultura pop, a gente fala cultura popular, que atinge a maior parte das pessoas, e estão transmitindo as verdades do reino, né, nessa linguagem, usando esses elementos que fazem sentido para aqueles que estão ouvindo, né? Muito bacana. E Jesus fazia isso muito com as parábolas, né? Fazia Quando muito com as parábolas, pega exatamente. Elementos para poder explicar, né? Jesus estava lá, perto do pasto, perto do campo. Ele viu um pastor de ovelhas cuidando das ovelhas, falava: olha, você sabe o que é um pastor de ovelhas? Olha, um pastor de ovelhas faz isso, faz aquilo. E ele linkava com a mensagem do evangelho, né? Talvez Jesus seria um nerd, hein? Exatamente. Legal, cara. Por exemplo, uma coisa é você chegar para 14 anos de idade com a linguagem super culta, falar para ele em termos de soteriologia, escatologia, o moleque não vai entender. Agora, se você chegar, por exemplo, pegar Efésios 6, que fala da armadura de Deus, e fazer um paralelo pro moleque do Tony Stark, fica muito mais fácil para ele poder mesclar, né? Então é a cultura a favor do evangelho. O nerd cristão, né, aquele que estuda, aquele que ele quer pregar o evangelho, eu acho que essa é a grande ferramenta que ele tem. E na verdade a gente pode falar que esse fator faz ele estar muito à frente de muitas pessoas, né? O acesso que ele consegue ter, aquele jovem que fica enfiado no quarto e não sai para nada, a linguagem é muito mais fácil, é muito mais incisiva. Então é muito, muito legal. Às vezes as pessoas acham e tem aquela visão que, por causa desse pressuposto aí, saco profano, que isso é trazer o mundo para a igreja, né? Você está modificando a mensagem. E é importante a gente deixar bem claro que não é porque você vai usar um elemento que você vai diluir a mensagem, né? O evangelho sempre vai ser o arrependimento, né? Ali do lado de Cristo e tal, a fé em Jesus. A mensagem sempre vai ser essa. A gente só está falando dos canais de comunicação para ser um ponto de contato a pessoas diferentes. E como você bem disse, eu talvez teria muita dificuldade em se conectar a certa faixa etária, por exemplo, né? E aí Deus levanta pessoas aí como vocês para ou faixa etária ou até nicho mesmo, né? E acho que hoje não tem muito esse negócio de faixa etária, vão usar pessoas como vocês para atingir esse nicho. E aí a gente pode inverter o jogo. Às vezes vai ter um cara com já inserido no contexto de políticas que eu também não alcançaria, e aí Deus vai levantar esse cara. É bem importante a gente entender isso. A mensagem ela nunca vai ser modificada ou diluída. Só o que a gente está falando é sobre os canais onde essa mensagem vai alcançar as pessoas, né? E pra gente hoje parece algo de outro mundo, uma coisa muito difícil de assimilar, mas essa questão de compreensão da cultura para transmitir a mensagem do evangelho sempre fez parte da história da igreja. A gente vê, por exemplo, quando os profetas falavam com o povo de Israel e utilizavam exemplos de outras nações, dava para compreender, dava para entender que eles entendiam das outras nações, das outras culturas, das outras religiões. Então isso estava inserido na mensagem de alguma forma. Paulo, no Areópago, por exemplo, cita os poetas gregos para poder exemplificar a mensagem do evangelho. Então isso é citado de diversas maneiras durante a escritura e a história da igreja posteriormente. E aí você vê como essa mente, o equívoco, né? Em achar, o cara tá trazendo o mundo pra dentro da igreja, o cara tá, né? A palavra é suficiente. Não, mas a Bíblia tá aí. A Bíblia vai mostrar isso. A história da igreja vai mostrar isso, né? Jesus é o maior exemplo disso.
usam os elementos da cultura a favor do reino. Maravilha, gente. Que papo legal, que papo bacana. Acho que ele vai ser edificante para muita gente que vai escutar ele. Pessoal, a gente tá chegando no fim do podcast, tá? Que pena, a gente tá chegando no final do episódio. E pra gente poder encerrar, eu queria então lançar a braba, o veredito. Queria começar de novo pelo Jefferson e jogar a bola pro pastor Guto. Então, o cristão pode ou não ser nerd? Qual é o veredito? Pode, com certeza. Nós devemos atingir todos aí os lugares, as esferas da sociedade. Eu acho que alguns precisam realmente se posicionar. E como o Jato falou no início, você falou, não ter uma cosmovisão só, legal, já entendi, eu consigo assimilar a cultura, legal. Não, cosmovisão é postura, né? Se você tá nesse nicho, se você tá nesse ambiente, se você tá nessa galera, se posicione, né? E seja um nerd cristão. Gostei, show de bola, muito legal, bacana. Antes de encerrar, né, primeiramente eu gostaria de agradecer enormemente pela presença de cada um, né? Cada um trouxe um argumento complementando o outro, foi um papo dinamizado. Jefferson, você tá com um evento que vai acontecer pelo Nerd Reformado. Cara, explica um pouquinho pra gente qual que é a proposta do evento, como é que se faz pra poder se inscrever. Fala um pouquinho pra gente sobre esse evento aí. Então, vai ser no dia 10 desse mês de março. É um evento chamado Saia da Caverna. A gente faz uma alusão ali à caverna de Platão, que é o mundo das ilusões. Então, o objetivo é ajudar você a ter uma visão mais ampla, mais clara, mais profunda do Evangelho e enxergar de fato o universo através das lentes da ótica cristã. Então vai ser no dia 10, é só acompanhar a gente lá nas redes sociais que a gente vai postar todos os detalhes. Show de bola. E como é que você vai para se inscrever? Então, a princípio, você só acompanha mesmo. No final de semana a gente vai postar o link para inscrição, no próximo final de semana. Bacana então, gente. Então, tá vendo só agora que eu fiquei com a missão de correr para editar esse episódio até o final do CC, que tá atrasada essa informação. Então tem que correr para editar esse podcast urgente. A gente fica por aqui. Queria agradecer aqui ao Jefferson. Muitíssimo obrigado por disponibilizar um tempo aí na sua agenda para estar com a gente, para dar uma palavrinha, para estar complementando o podcast. Muito, muito de verdade. Espero tê-lo conosco aí em futuros episódios, tá ok? Claro, eu que agradeço pelo convite. Sempre que precisar, a gente está às ordens. Pastor Guto, muito obrigado de verdade por estar comparecendo aí, por essa força, por estar dando uma força no projeto, tá? De coração. E também espero que você seja figurinha carimbada nos nossos episódios. Agradeço aí vocês, uma satisfação enorme aí de conhecer o Jefferson. Espero que a gente possa continuar o contato e talvez um dia se conhecer pessoalmente. E que Deus continue abençoando vocês, usando vocês aonde vocês estão plantados e inseridos. E você, ouvinte, também seja abençoado e coloque em prática aquilo que Deus te ministrou aí sobre esse bate-papo. Deus continue abençoando e usando a cada um. Então, para encerrar então o nosso podcast, né, para parecer que a gente é crente, queria pedir que o Jefferson, né? Jefferson, faz uma oração aí, despede-nos aí, cara. Ora pela gente no podcast, por favor. Beleza. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais sobre o Senhor, de falar sobre o Senhor. Que eu possa abençoar cada um dos ouvintes deste podcast, possa abençoar meu amigo Victor, possa abençoar meu amigo Guto, que eu possa continuar guardando a vida deles e que, de fato, o Senhor possa enraizar cada uma dessas palavras em nosso coração e que tudo que nós fizermos possa glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Para uma reformada, essa oração foi bem pentecostal, hein? Foi bem pentecostal. Você ouviu o podcast Projeto ao Quadrado.